Olá a todos, então hoje eu vou falar sobre a gnoses da luz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui no canal da Loja Teosófica Brasília. Eu hoje vou apresentar esse livro, hoje é dia 11 de janeiro de 2025. Então, A Gnoses da Luz, do Bruce Codex, um lançamento da editora Garba Lux, um livro de autoria do professor Alberto Brum e da professora Alaia Dúlios, que muitos conhecem do canal Viveca aqui no YouTube, né, um canal voltado para o estudo do gnosticismo cristão. Nesse livro, então, o professor Alberto Brum e a Alaia Dúlios, eles apresentam textos vinculados a um códice, a uma coletânea de textos de manuscritos gnósticos, para quem se interessa pela tradição cristã, pelo lado esotérico dessa tradição, pelo esoterismo ocidental, pelo gnosticismo original, gnosticismo antigo, cristão, para quem se interessa por teosofia, em buscar a religião sabedoria que permeia a tradição ocidental, que permeia a tradição cristã. Então, esse texto certamente será muito interessante e fica então como uma sugestão de leitura e de estudo para este ano ou para anos futuros também, claro. Na verdade, é um texto profundo que vale a pena ser revisitado ao longo do nosso amadurecimento, conforme nós estudamos e nos envolvemos com a pesquisa e a busca dessas tradições. Logo no início, e todas as passagens que eu vou trazer aqui são passagens que estão no livro, então são passagens que foram escritas pelo professor Alberto Brum, e mais adiante também trechos de passagens que a Laia Dúlios escreveu, comentou, e também da tradução que ela fez. E eu acho que quando a gente vai falar de gnosticismo, de gnoses, é importante esclarecer o que é isso que é chamado de gnoses, que muitas vezes é mal compreendido, muitas vezes é traduzido como conhecimento, mas a palavra conhecimento, como nós a usamos no senso comum, ela nos dá uma ideia de conhecimento intelectual meramente, aquele conhecimento intelectivo, ou aquele conhecimento que é um acúmulo de informações. É muito importante na busca espiritual, e os gnósticos vão enfatizar isso bastante. Aquele ensinamento, né? Tenha o discernimento das serpentes e a mansidão das pombas. Sede sábios como as serpentes e mansos como as pombas, no sentido de que é necessário saber separar o joio do trigo, outro ensinamento que vemos muito na tradição cristã. Então, o discernimento, usar o poder de discriminar no bom sentido aqui, né? Não no sentido de preconceito nem nada, mas no sentido de usar o discernimento, de saber o que é certo, saber o que não é correto, saber o que é um reto caminho, o que não é um reto caminho. E para isso é necessário estudo, para isso é necessário dedicação, tudo isso é muito importante nessa busca pela gnosis. Mas a gnosis, de fato, ela é algo que está além disso. A gnosis é uma sabedoria viva e uma percepção não conceitual da realidade. Não é conhecimento intelectivo, muito embora se traduza muitas vezes gnosis por conhecimento, mas é uma compreensão intuitiva e regeneradora. Então, essa compreensão profunda, essa compreensão da realidade que permeia todas as coisas, essa compreensão da centelha divina presente em nós, em todos os seres, presente em todas as coisas. O que em outras linguagens mais orientais, ou na linguagem teosófica, é chamado de Atman, o ser universal. Na tradição gnóstica, isso vai ser chamado de Christus. Christus em vós é a esperança da glória. Então, a centelha divina, essa centelha crística, em vós, presente em tudo, essa natureza Christus, assim como no budismo se fala na natureza Buda indestrutível, é a esperança da glória. E a ideia, então, é alcançar essa compreensão profunda, essa compreensão que supera a dualidade, percebendo que essa natureza está em nós e essa natureza, na verdade, está em tudo. E é essa unidade fundamental, é a vida una que permeia todas as coisas, é essa pura luz. Por isso que a gnosis é algo que está além do intelecto e é algo que só pode ser experienciado por si próprio, sem intermediários. É inefável, é um caminho que leva para o inefável.
E a gnosis, então, ela era uma meta a ser alcançada pelos gnósticos, que eram os filósofos buscadores da verdade e da luz do Logos. Buscar esse Logos, que funciona aqui também como um sinônimo para Christus. O Christus vivo em cada um de nós. Então, para que a pessoa possa se tornar um Christus, assim como na tradição budista, ela se torna um Bodhisattva ou um Mahatma, em outras tradições indianas, na linguagem teosófica. Então havia uma ênfase na busca da sintonia interior com essa gnose escárdia, se voltar para o seu próprio coração, para a câmara do coração, e buscar então esse âmago, essa natureza profunda que permeia todas as coisas, mas que para ser encontrada é necessária essa interiorização. Ao invés de ficar somente se voltando para fora, é necessário se voltar para dentro. Então é um processo sem intermediários, no qual a reflexão, a meditação e a contemplação são fundamentais. É um processo em que é necessário desanuviar a mente, despertar a mente do estado de torpor que ela se encontra. E esse torpor é justamente o oposto da gnose, o estado de ignorância em que nós estamos, que é esse estado de separatividade. E o gnosticismo cristão, né, quando a gente fala em gnoses, pode ter um gnosticismo pré-cristão, judaico, que vai ter elementos helênicos ali também, um gnosticismo cristão, e mais posteriormente também teremos um gnosticismo islâmico. Mas aqui o foco é o gnosticismo cristão, é uma tradição de sabedoria que existiu historicamente entre o século I AC e o início do século III DC. Desde o mestre da retidão dos essênios, João Batista, que também atua nesse ambiente dos essênios e também junto aos nazarenos, e o grupo dos setianos, Jesus e seus discípulos. Né? Os discípulos de Jesus vão ser chamados de ofitas, né? Ofis, aquela referência à serpente, a serpente da sabedoria. Os setianos são um grupo um pouquinho anterior a esses discípulos, né? Mas é aquele ambiente em que Jesus estará. Seriam esse gnosticismo judaico pré-cristão em termos formais. E depois de Jesus e seus discípulos iniciais, o seu círculo interno, a escola dos ufitas, teremos a tradição de Basílides, de Valentino. É nessa tradição, nessa escola de Valentino, que vem à tona o texto intitulado Pistis Sophia, a edição de Pistis Sophia, que é disponível hoje em dia e tem tradução em português. E o Mead se dedicou bastante ao estudo desse texto. Lembrando, né, o Mead, que foi secretário da Blavatsky, e assumiu esse compromisso perante ela de se dedicar a esse estudo, ao estudo da tradição gnóstica. E depois, essa tradição, esse gnosticismo cristão, então, ela flui até o período de Teodotos e Bardesanes, na segunda parte do século II DC. Como eu falei, também tem um livro sobre Bardesanes, publicado pela editora Garba Lux. Tem um vídeo aqui no canal, acredito de cerca de um ano atrás, em que eu falei sobre, acho que sobre o texto O Destino das Nações, em que o Bardesanes trata das questões de livre-arbítrio, astrologia, destino, karma, como a gente chamaria numa linguagem oriental. E o Bardesanes, então, ele é considerado como o grande último gnóstico, porque depois dele, claro, as perseguições aos gnósticos vão se intensificar, lá para o século III, principalmente, século IV. E depois dele, então, vem os maniqueus, que é uma escola que vai beber dos gnósticos. Também temos os mandeanos, que é uma escola que deriva de João Batista, mais vinculada a João Batista do que a Jesus. A palavra manda também significa gnosis, então a gente pode pensar que é um outro ramo da gnosis, que depois também vai influenciar os maniqueus, que por sua vez vão influenciar a tradição, os inícios da tradição islâmica, da gnosis islâmica também. Mas o fato, então, nós temos esse fluxo e esse gnosticismo cristão original, ele existe entre esse período, entre, historicamente falando, né, entre o século I AC e o século III DC.
E nesse ambiente em que Jesus viveu, que temos os essênios, temos os nazarenos. Para quem já leu Isis Sem Véu, volume 3, a Blavatsky fala bastante dos nazarenos, que não eram carpinteiros, eram, na verdade, eminentes estudiosos da tradição judaica mais esotérica, eram eminentes estudiosos da Cabala. E os essênios, eles surgem como uma derivação desses nazarenos, com uma comunidade monástica vinculados a esses nazarenos. E alguns personagens, alguns rabinos, como Simeon ben Yochai, são citados por Blavatsky como expoentes também, né, já personagens mais anteriores a Jesus, mas como expoentes desses nazarenos. E sempre bom lembrar, quando eu falo aqui o gnosticismo cristão existiu historicamente entre o século I AC e o século III DC. Aqui nós estamos usando uma datação, que é a datação que o Mead apresenta, de que Jesus, na verdade, teria vivido algum tempo antes do que depois a ortodoxia cristã vai dizer. Então, na verdade, ele viveu no século I AC, durante o período mais final do século I AC, e não no tal do ano 1, que depois é o calendário que os romanos vão inventar. E nesses textos de gnosticismo, nesses textos gnósticos cristãos, está o foco central dos ensinamentos centrais de Jesus. E os seus mistérios, eles são apresentados numa linguagem técnica, na linguagem técnica característica desses manuscritos, desses códices gnósticos, que depois vão ser redescobertos a partir do século XVIII, XIX e século XX, com Nag Hammadi. Então, primeiramente nós teremos esses três códices principais: o códice de Askil, o códice de Bruce e o códice de Akhim. E depois a biblioteca de Nag Hammadi, que é descoberta em 1945, e também temos os manuscritos do Mar Morto, que contém mais textos essênios, como a regra da comunidade e outros textos essênios, que também vão ser descobertos nessa primeira metade aí do século XX. Os estudos e publicações do gnosticismo, então, eles começam a ganhar um impulso maior no final do século XIX. Isso ainda é pré, né, a descoberta de Nag Hammadi, mas é quando se inicia uma divulgação maior de manuscritos que foram encontrados no Egito, que são os manuscritos presentes nesses códices, em alguns desses códices, como o Bruce Codex, o Askil Codex, onde está a Piste Sofia, o Akhmin Codex, que inclui o Apócrifo de João, a outra publicação da editora Garbalux, de coautoria também do professor Alberto Brum com a professora Laia Dúlios, a Gnose de João, contém uma tradução completa do Apócrifo de João. E também o outro texto presente nesse códex é o Evangelho de Madalena, que é apresentada nesses textos como em Pistia Sofia, como uma das discípulas mais avançadas e mais dedicadas de Jesus. E no século XX, então, somaram-se a esses conjuntos de códices de textos gnósticos, textos setianos e ofitas, ou seja, textos do período daquele ambiente em que Jesus estava, do ambiente em que ele aprendeu, e também de um momento mais posterior, que é o momento dos ofitas, em que são os seus discípulos mais internos, os seus discípulos principais dialogando com ele. Então, somam-se ao conjunto desses códices os textos setianos e ofitas de Nag Hammadi, que vão ser descobertos também. Nag Hammadi também é no Egito, em 1945, e a Biblioteca dos Essênios de Qumran, a partir de 1947, que aí já é mais lá para os lados da Síria, onde estava essa comunidade de Qumran dos Essênios, onde viveu essa comunidade muitos séculos aí atrás. Mas o Bruce Codex, o Códice de Bruce, que é o foco desse livro aqui, então ele foi encontrado no século XVIII, muito antes de Nag Hammadi, né, que é só no século XX. Então ele é um códice gnóstico encontrado no Egito no século XVIII e contém dois importantes textos da tradição do gnosticismo, textos até que se vinculam e que auxiliam para quem tiver interesse em estudar Piste Sofia, por exemplo, que são os livros de Eo, também intitulados os dois livros de Eo, e o Apocalipse sem título.
E esse códex, juntamente com o Piste Sophia, que faz parte do Haskell Codex, e alguns textos gnósticos, setianos e ufitas da biblioteca de Nag Hammadi, como o Apócrifo de João, ele está, né, esse códex aqui, o conjunto desses textos, ele está entre os tratados fundamentais da tradição filosófico-esotérica do gnosticismo. Então, os livros de Eo e o Apocalipse sem título, eles contêm alguns dos princípios fundamentais, princípios, preceitos, alguns dos ensinamentos fundamentais, que são os alicerces, as bases dessa tradição gnóstica. Tanto em termos da senda, do processo iniciático de purificação e ascensão da alma, o que numa tradição oriental a gente chamaria o processo em busca da iluminação ou da libertação do samsara, e também em termos de cosmogonia, em termos do surgimento, da manifestação do cosmos. E toda essa cosmogonia complexa, que é uma das marcas distintivas da tradição gnóstica cristã, é uma cosmogonia que se conecta de uma forma muito interessante com as instâncias de Dzian, com a doutrina secreta. Para quem estuda a doutrina secreta, esse certamente será um material muito rico. Esse códice de Bruce, ele tem a sua origem no Alto Egito. Foi lá que esse material estava guardado, onde ele foi encontrado, e ele estava no dialeto saídico do copta. A língua copta é a língua em que esses manuscritos foram encontrados no Egito, em Nag Hammadi, mais posteriormente no século XX, mas é a língua que era usada no Egito, já uma língua mais posterior à língua mais antiga do Egito, que era a língua e a língua hieroglífica. E foi um viajante escocês que o encontrou, e provavelmente esses textos, na verdade, eles foram traduzidos do grego para cópita, que é uma língua que vai beber do grego também, até porque essa tradição, ela vai beber da filosofia helênica, vai beber do platonismo, do médio platonismo. Muitos desses personagens gnósticos também bebem do estoicismo. O livro A Gnosis e o Apocalipse de Tiago, da editora Garba Lux, também do professor Alberto Brum, aborda alguns desses vínculos desse ensinamento gnóstico com a filosofia dos estoicos. O fato é que havia um diálogo aí entre essas diferentes escolas filosóficas. E o viajante escocês, então, James Bruce, por isso que o códice leva esse nome, daquele que teve acesso a esses textos, ele adquire esses textos no Egito e depois leva esse códice, esse conjunto de manuscritos, para a Inglaterra e para a Escócia. E posteriormente, então, e o Bruce é o que está aqui na capa do livro, é esse escocês aqui. Mas posteriormente, um importante estudioso muito profundo do gnosticismo cristão, Carl Schmitt, ele vai editar esses textos. E Carl Schmitt também, ele se destacou, ele vai se destacar posteriormente na edição de Piste Sophia. O Carl Schmitt ele trabalhava com a língua alemã e posteriormente o Mead, secretário da Blavatsky, vai publicar uma versão em inglês do Piste Sophia e também vai comentar esses textos que estão aqui no Bruce Codex. E esse título, que é o título do livro, A Gnosis da Luz, foi como um outro estudioso do gnosticismo, o Lamplugh, batizou o Apocalipse sem título. Mas esse título também ele se aplica a todos os textos presentes no Bruce Codex. Então, primeiramente, houve essa ideia de batizar esse Apocalipse sem título, já que não havia um título específico a ele, como a Gnosis da Luz, porque é um texto que enfatiza muito a luz primordial, a luz do Logos, a luz que se manifesta e que se movimenta. E a partir dessa luz, então, ela se irradia e com ela toda a vida se movimenta e se irradia dela. Mas esse título também ele vai acabar sendo aplicado a todo esse códice. E acaba sendo um título muito bonito. E a luz é algo que é muito enfatizado pela tradição gnóstica, também na terminologia dos essênios, dos maniqueus posteriormente. E aqui então nós temos contato com uma tradição do gnosticismo original, nesses textos do Bruce Codex, que apresenta um fragmento da sabedoria dos filhos da luz,
filhos da luz, também é um termo técnico que é utilizado nessa tradição, muito enfatizado pelos essênios, que se refere àqueles que trabalham pela difusão da gnosis no planeta, pela difusão da luz no planeta, que trabalham em prol da regeneração de todas as almas, em prol de auxiliar todos os seres. Assim como no budismo se fala dos bodhisattvas, os seres guiados pela luz de Bodhi. E temos os Mahatmas, que são aqueles que são guiados pela luz do Atman, numa linguagem de outras escolas indianas, e que a literatura teosófica também adotou essa terminologia. Então aqui está falando dessa linhagem, essa linhagem de grandes mestres de sabedoria, que atuam para auxiliar todos os seres e que difundem então esses ensinamentos para contribuir para que outros possam ter acesso, aqueles que forem dignos, que tiverem os méritos kármicos para isso, para que tenham acesso a esses ensinamentos e que possam também se dedicar a eles, para que cada um possa ajudar a difundir essa luz dentro das suas possibilidades no planeta, para o benefício de todos os seres. E o Códice de Bruce, ele contém então principalmente os livros de Eo e o Apocalipse sem título. Nos livros de Eo, encontramos uma complexa filosofia esotérica que mostra o processo da jornada da alma para os mundos celestiais e o ingresso no Palácio do Tesouro da Luz, é um estado de iluminação, que seria o estado máximo que a alma poderia alcançar, quando toda a ignorância ela é superada e se alcança então esse estado, essa luz do pleroma. E o Apocalipse sem título, ele é um exercício metafísico e meditativo. Ele enfatiza o invisível dos invisíveis, o desconhecido primordial, aquele que não é gerado e antecede o ser, eterno e incognoscível, o mistério pleno, fonte de todas as luzes da vida. É o que contém a multiplicidade, e sem o nada existe. É um texto bem complexo, mas que tem passagens muito bonitas de exortação ao de exortação à unidade, ao que na literatura da doutrina secreta, na literatura teosófica, que outros autores, Blavatsky, Subahal, chamariam de Parabrahman, ou que a Vedanta Advaita tradicionalmente chamaria de Brahman, ou de Adi-Buda também, que também é um termo que está na doutrina secreta e enfatizado no budismo esotérico. Mas essa ideia, então, desse que contém todas as coisas, que permeia todas as coisas, e sem o qual nenhuma existência seria possível, e ele é a existência última, a existência mais real, a existência absoluta, a absolutividade que é a base de toda a multiplicidade, que ao mesmo tempo o vela e ao mesmo tempo também não existiria, não fosse esse um. Esse apocalipse da luz, esse apocalipse sem título, assim como partes dos dois livros de Eol, mostra o processo e o movimento da luz primordial que se manifesta nos eons até chegar à Terra que dá nascimento aos deuses, então que se manifesta nesses planos da manifestação. E a luz e a centelha, elas atravessam todos os estágios, é como uma procissão da luz. E conforme essa luz vai se irradiando, ela vai adotando novas cores, digamos assim, no sentido de que começa a haver mais e mais multiplicidade, até chegar aqui no nosso plano, em que o poder da multiplicidade se torna muito forte. E há uma densificação dessa multiplicidade. Então a gente acaba caindo no torpor, né? Isso até anterior ao nosso plano, em planos um pouquinho acima de nós, essa questão já começa a acontecer, esse esquecimento já começa a acontecer, e os textos gnósticos falam bastante disso. E, é claro, ainda planos ainda mais densos, né, ainda mais inferiores ao nosso, também, em que são planos em que esse esquecimento ele é ainda mais profundo. Mas a ideia é fazer com que
a mente, fazer com que a alma se relembre dessa luz, como vemos na tônica de vários outros textos gnósticos, para que Sofia relembre a sua verdadeira origem, como vemos em Piste Sofia, como vemos no Apócrifo de João também, para que a alma consiga então se elevar para além desse reino da materialidade, desse reino de aprisionamento à ideia da separatividade. E retornar então a essa luz, perceber essa natureza luminosa, essa luz que permeia todas as coisas e que é a realidade última. E retornar ao pleroma, a essa plenitude. E entre os poderes do pleroma, ou das profundezas imensuráveis, estão incluídos o amor, a esperança, a fé, a gnosis e a paz. Então, todos esses qualificativos que a gente associa muitas vezes, né, amor, esperança, fé, e aqui fé no sentido de pistes, como uma convicção profunda, intuitiva, uma certeza intuitiva que ao mesmo tempo é um rememorar a verdadeira origem e é uma convicção profunda da alma. Não é uma mera crença, uma mera crendice, ou só acreditar em algo porque alguém prometeu alguma coisa em troca, né? Não, não tem esse significado corrompido da palavra fé, mas é no seu sentido original. Então, como que essas palavras elas representam atributos, atributos do pleroma, atributos dessa luz, e como que essas virtudes, quando elas são exercitadas, elas nos aproximam dessa luz, porque elas nos harmonizam, elas diminuem o poder da separatividade. Então elas nos aproximam da unidade e nos aproximam da busca pela gnose, se a pessoa estiver buscando com o devido discernimento, munida de uma visão correta, munida de ensinamentos que apresentam uma visão correta sobre a realidade e que podem levar à paz. E é até curioso a palavra paz aqui, que também na tradição budista é associada ao nirvana, a escola Yogacara do budismo, a escola vinculada ao texto intitulado A Voz do Silêncio, né, que depois a Blavatsky edita. Essa escola ela vai apresentar essa ideia de que nirvana é paz, é essa plenitude. E a gnosis, ela tem luz, e ela é luz. É essa hipnóia da luz, como também veremos esse termo no Apócrifo de João. É esse rememorar da luz, e é essa própria luz reconhecendo a si própria. Então, ela tem luz e ela é luz. É Atma Budi. O Logos Cristo torna-se o Salvador e a centelha de luz, pulsando na alma do homem. Então, essa gnosis cardia, esse âmago que pulsa, que vibra no coração de todos os seres. E o ser humano tem essa capacidade de despertar essa natureza. E é ela que nos salva, não é um salvador externo, né? Não é o Jesus externo. Ele foi um Mahatma, um mestre de sabedoria, como vários outros mestres, e muito importante para essa tradição principalmente, claro, que alcançou um estado bastante elevado e que deu esses ensinamentos preciosos. E nos dois livros de Eo haverá uma ênfase, então, na deidade Eo. E há diferentes grafias, né? Tem essa grafia Eo, Eo, às vezes com algumas grafias aparecem com J no lugar do I, acho que depende da transliteração aí do grego. Também pode haver uma relação com Iao, que é outro termo também relacionado à deidade última, que vemos em outros textos gnósticos, às vezes até pronunciada como uma espécie de mantra, como um mantra de fato, Iao, Iao, Iao. Mas então a deidade Iao é a responsável pela emanação e organização dos tesouros, e o título do manuscrito Livro de Iô dá destaque, então, ao próprio Iô, a essa deidade última. Quando se fala essa emanação e organização dos tesouros, são justamente esses atributos do Um, em que chega um nível da manifestação que esses atributos começam a surgir. Um nível de
um nível, digamos assim, arquetípico, em que as formas sutis começam a surgir, como nós vemos no platonismo e pelo que a própria literatura teosófica também nos ensina. Num determinado ponto dos logos, dos logoi, quando se chega num determinado ponto, a inteligência universal ela começa a desenvolver uma série de formas sutilíssimas que serão os protótipos da realidade manifesta, eu quero dizer, ou da realidade relativa, né, de toda essa multiplicidade que vai se densificar cada vez mais. Mas Io é o verdadeiro Deus, que é movido pelo Pai primordial para gerar outras emanações. Então, Io é essa luz, é esse logos, essa vibração, esse fogo logos, que vai ser movido pelo Pai primordial, que surge a partir desse Pai primordial, desse abismo desconhecido, do incognoscível. E essa luz, então, que manifesta, que dá luz ao mundo, que dá luz ao cosmos, que dá luz aos universos. E a partir dele, então, surgem essas outras emanações nesse movimento do fogo Logos, como diz a doutrina secreta, Forhat, em movimento. Né? Esse fogo, essa energia ígnea em movimento, nesse processo em que as inteligências divinas, que são essa energia em ação, os Elohim ou os Jian Shohans, vão então engendrar as formas, vão então gerar as formas mais sutis e depois vão surgindo outras e outras classes em cada nível da manifestação até chegar nos planos mais grosseiros da manifestação, os planos mais grosseiros da matéria. Quando se fala aqui a palavra Deus, né, nesse sentido dessa deidade que não é um Deus pessoal, não adianta querer rezar para Io, pedir favores para Io, nem nada. O que a gente pode fazer é tentar meditar, se aproximar dessa vibração, dessa luz, pensando que ela é a natureza última das coisas manifestas, das coisas relativas, e pensar que ela é pura unidade, e reconhecer essa luz presente em todas as coisas. Então, meditar para Io é como meditar para o Atman, é como meditar para Brahman, é como meditar para a ideia de Cristo presente no coração, é meditar para o Logos, não é rezar para um Deus, não há ideia aqui de um Deus separado que decide criar coisas como uma grande pessoa, que pensa como humano, que sente como humano. Né? O gnosticismo ele não tem esse tipo de ideia, e muito pelo contrário, esse Deus da teologia tradicional ele vai ser associado com o falso Deus, com o demiurgo, em textos como o Apócrifo de João, justamente como essa deidade menor, né, que não é eu, e que representa o poder da ignorância, o poder do eu que se acha o maioral, que se acha o único e que se acha mais importante do que os demais. E eu é um termo que pode refletir uma versão do tetragraman, Yahvé. Né? E no Egito romano, Yahvé é muito importante na tradição judaica e que pode ter diferentes interpretações aí também. E no Egito romano, Yahvé e Osíris eram considerados intercambiáveis, porque nesse processo, no livro dos mortos do egípcio, isso é citado nesse livro, a pessoa ela tinha que passar por uma série de testes, ela tinha que passar por Osíris, que é o senhor do mundo dos mortos, e atravessar o portão de Osíris, e depois disso se unir ao sol, se unir a Ra. Isso a gente pode pensar como um processo iniciático, realmente, né? Aquele que abandona a vida mundana e se dedica à vida do espírito, aquele que se torna um vivo de fato, com V maiúsculo no sentido gnóstico, né? Que o vivo de fato é aquele que vive guiado por essa luz, que vive guiado pelo Cristo interno, é aquele cuja alma foi ungida pela luz de Cristo, aquele que conseguiu então rememorar a sua verdadeira origem. Esse é um vivo de fato. Por isso que os textos gnósticos vão dizer Jesus, o vivo.
Então, todo Mahatma, todo adepto, todo Bodhisattva, ele é um vivo com V maiúsculo. E nós, pessoas normais, somos meio mortos-vivos, estamos ainda em estado de torpor, porque a nossa mente ainda não tem a clareza que a mente desses seres tem, porque ainda nós não alcançamos a gnoses que eles alcançaram. Então, no Egito há essa relação, né? É possível fazer essa relação no Egito romano com Osíris em relação aqui a Yahvé, né? A essa ideia de você atravessar um determinado estágio que vai te levar então para a união com essa luz primordial, com a luz do Logos. E nos livros de Eo também é dito que a alma encontre o seu caminho para estar na presença do Deus verdadeiro, que ela encontre o seu caminho para encontrar esse sol do Logos que está no seu coração, que está no seu âmago. E O é denominado como aquele que é o governante de todo este tesouro da luz e o pai do tesouro da luz. O tesouro da luz é o reino mais elevado que pode ser alcançado pela alma. Segundo o primeiro livro de Eo, tem um sutra budista, sutra sobre a natureza Buda, Tathagata Sutra, que enfatiza bastante a ideia de que há uma natureza última presente nos seres, mas ela é como um tesouro que está escondido, enterrado no subsolo de uma casa muito simples, que seria essa nossa existência mundana, né? E a gente não consegue perceber esse tesouro. Nós vivemos essa existência que, desse ponto de vista, é tão banal e não conseguimos ver esse grande tesouro da luz que está lá, escondido no nosso coração, no coração de todos os seres, em cada átomo, em todas as coisas. Então, e esse tesouro da luz, ele também representa esse estado de consciência, o nirvana, em outras linguagens, ou esse reino mais elevado, que pode ser alcançado pela alma, segundo o primeiro livro de Yeo. E nesses dois livros de Yeo, né, ou simplesmente os livros de Yeo, é dito: os eons seriam os reinos inferiores do cosmos, as regiões que vão da Terra até a periferia do sistema solar, por onde se deve ascender. O meio divide o cosmos em um reino superior e um inferior. E o lugar da direita é o tesouro da luz, destino final, e o local de descanso dos iniciados. Então, há toda uma cosmogonia complexa aqui, em que se mostra esses diferentes estágios da manifestação, esses diferentes planos de consciência ou planos da existência, dos mais elevados até os menos elevados, e como que esse tesouro da luz, ele é esse destino final. É o local mais elevado que uma alma poderia alcançar. E aqui eu coloquei o esquema que está apresentado no livro. Eu não vou me atentar aqui em detalhes, porque é bastante complexo, exige um estudo bastante aprofundado, uma leitura bastante aprofundada. E a ideia aqui é instigar vocês a fazerem esse estudo. Então aqui eu estou apresentando algumas gotas, gotas da Gnosis da Luz, para quem quiser então adquirir o livro, estudar e tentar então beber desse cálice. Mas então nós teríamos o inefável de início, que seria o que é chamado às vezes de o Deus desconhecido, a deidade desconhecida, a Gnostos Theos. Desse inefável surge o primeiro espaço do inefável, né? E esse é o mundo mais elevado da luz. Aqui mundo não é no sentido de planeta, no sentido de plano de existência, plano da manifestação ou até uma pré-manifestação. Então, esse mundo mais elevado na luz é esse primeiro espaço do inefável, depois um segundo espaço do inefável. E aí já entra nessa cosmogonia bastante complexa. Para quem estuda a doutrina secreta, vale a pena, né, buscar aqui correlações, buscar comparações, já que na doutrina nós temos também aquela ideia de que antes da manifestação, antes até do primeiro logos, da primeira luz que vem à tona, nós temos as chamadas trevas primordiais, que seriam como esse abismo primordial, esse inefável para Brahman, essa absolutividade. E aí surge Mula Prakriti, que é uma substância pré-cósmica, é o espaço em que a manifestação virá à tona.
Então, primeiro é necessário que haja esse espaço que vai conter toda a manifestação. E aí, ao mundo médio da luz, ao tesouro da luz. O logos vem à tona. E ao lugar da direita e o lugar do meio. Que esse lugar do meio, então, ele vai ser um ponto de divisão, né? Depois dele, já vem planos não tão elevados. Do nosso ponto de vista, ainda são planos bastante elevados, mas desse ponto de vista aqui, já são planos em que começa a haver uma diferenciação maior. Porque a partir desse mundo inferior da luz, que é o que vem depois desse lugar do meio, surge a mistura da luz e Ilê. Ilê é a matéria primordial. Nós temos Prakriti, né? Na doutrina secreta nós temos Mula Prakriti, que é a substância pré-cósmica, e temos Prakriti, que já é a substância manifesta, e quando já há uma polaridade aqui. Nós temos a polaridade entre Purusha e Prakriti, entre uma matéria que vai revestir essa luz nesse espaço que surgiu. E, claro, começa como uma matéria muito sutil. Aqui, quando a gente vê a palavra matéria, tem que tomar cuidado, porque é uma matéria sempiterna, ela é uma matéria indestrutível. Não é essa matéria desse corpo que se decompõe facilmente, né? As coisas mais grosseiras com as quais temos contato no nosso cosmos, no nosso plano de existência, mas matéria em seus diferentes níveis, mais sutis. E então as formas a gente pode pensar, né, ou a substância. Então é quando há essa mistura, já que essa polaridade, já há uma certa dualidade aqui. Luz e Ilê, luz e matéria, Purusha, Prakriti. E aí vem o lugar da esquerda, que já vai ser então um plano de em que haverá ainda mais diferenciação, ainda mais multiplicidade, né? A partir dessa dualidade, a partir desse poder dual que começa a se manifestar. E aí vem o 13º Eon, vem os 12 Eons, que podem ser associados também com os 12 signos zodiacais, no caso aqui da vida do nosso planeta e a relação, a ligação que há com essas 12 constelações, e o destino, né, que está atrelado a esses 12 signos, como eles afetam o destino da Terra e o destino da humanidade, como o nosso karma, as nossas ações também, elas se ligam a todo esse esquema. O destino em Marmene, a esfera. E depois temos os arcontes, os regentes do caminho do meio, e aqui não tem nada a ver com o caminho do meio budista, é uma outra terminologia aqui, mas esses arcontes, e depois deles, porque eles são quase uma coisa intermediária para um ponto ainda mais inferior, que é o firmamento inferior. Então, esses arcontes que em nós vão representar uma série de vícios, porque aqui já há um esquecimento, já há um poder maior da ignorância. E vem esse firmamento inferior, e que a gente pode pensar que a partir dele, então, vem o cosmos e o mundo dos homens. Esse cosmos mais manifesto, mais grosseiro, que é o que nós vemos com os olhos, percebemos com os sentidos. E o mundo dos homens. E depois o mundo dos homens ainda há algo ainda inferior, que é o submundo, né, chamado de a mente, caos, a escuridão exterior. Mas o fato, então, é que é um sistema bastante complexo, né, e que vale a pena estudá-lo de uma forma aprofundada e até em termos de comparação com o que a doutrina secreta e outros textos nos apresentam também, e em comparação com o que outros textos gnósticos vão apresentar também, já que esse texto ele tem uma ligação com o Piste Sofia, com o Apócrifo de João. E Jesus, então, ele convoca os 12 discípulos e as discípulas para se aproximarem e promete revelar a eles os grandes mistérios do tesouro da luz. Isso. Agora eu já estou na parte em que o Mid, que foi o secretário da Blavatsky, ele resume esses livros de Eu, que é quando então Jesus vai dar o ensinamento, e logo no início, então ele faz essa convocação. E aqui vemos de novo o número 12, que pode ser um número simbólico,
também referente à ideia dos 12 signos zodiacais, que sempre vão representar, né, os 12 signos zodiacais, os 7 astros, sempre vão ter uma parte relacionada à ideia dos regentes, os arcontes que representam vícios, mas também são selos, são virtudes que são lá escondidas, que têm que ser transmutadas, desenvolvidas, para que a alma consiga fazer a sua ascensão e ir além desse plano, dessas 7 esferas e desses 12 signos. Mas então, Jesus convoca os seus discípulos e discípulas. É sempre bom lembrar que na verdadeira tradição cristã original, na tradição gnóstica cristã original, não havia discriminação entre homens e mulheres. Como eu falei, a evangelho atribuído a Madalena, Madalena, Marta, Salomé, Maria Mãe, todas elas eram discípulos de Jesus e todas elas faziam parte, então, desses discípulos iniciais. E ele prometeu revelar aos seus discípulos e discípulas os grandes mistérios do tesouro da luz. E este é o livro da Gnosis do Deus invisível. É o livro da Gnosis de Jesus o vivo, por meio do qual todos os mistérios ocultos são revelados aos eleitos aqueles que se tornaram dignos, aqueles que estão na senda da purificação, por isso ganharam acesso a esses ensinamentos esotéricos, a essa transmissão oral. E Jesus é o Salvador das almas, o Logos da vida. E aqui representando o Salvador não naquele sentido usual cristão da igreja tradicional, mas o sentido de um guru que aponta o caminho. E o Logos da vida, aqui é o Christus, né, o estado que ele alcançou e que pode ser alcançado por todos aqueles que buscarem trilhar esse caminho. Enviado pelo Pai do mundo, da luz, à humanidade, que a gente pode pensar como um Bodhisattva, alguém que se eleva e retorna ao mundo para auxiliar todos os seres, que ensinou a seus discípulos a única doutrina, dizendo: esta é a doutrina na qual todas as gnoses habitam. Então, esta é a verdade, com V maiúsculo. É o caminho que leva para a suprema gnose, é o caminho que leva para o desvelar dessa luz presente no coração de todos os seres. E bem-aventurado é o homem que crucifica o mundo e não permite que o mundo o crucifique. Então vejam que aqui também não há aquela fetichização da crucificação do corpo, muito pelo contrário. É o mundo que deve ser crucificado e não você que deve ser crucificado. No sentido de que os sentidos devem ser vencidos, o apego às coisas do mundo devem ser vencidos. Assim como em Pietà Sofia também há um ensinamento nesse sentido, né? Renuncie às coisas do mundo, às coisas do mundo material, do mundo mundano. Então, bem-aventurado é aquele que dominou os desejos atrelados a um eu, os desejos atrelados às experiências dos sentidos. E, portanto, não foi crucificado, não será crucificado pelo mundo, não será dominado pelo mundo, não resultará, não continuará a sofrer, a se martirizar, porque a busca incessante por esses desejos resulta em sofrimento. E a ideia é o contrário, a ideia é se libertar desse estado. A ideia aqui, então, é crucificar o mundo e não ser crucificado por ele. A ideia é domar a si próprio e ser guiado pela luz, é ter essa autodisciplina, em que a matéria ela é crucificada e o espírito toma conta, a luz toma conta, né? A alma passa a estar no comando porque ela está conectada com o espírito universal, ela está conectada com a luz universal, ela está conectada com o ser universal, com Christus, ou outros nomes que nós podemos dar aqui. E o Códice de Bruce, ele vai consistir não só nesses dois livros de eu, né, e aqui eu coloquei passagens, algumas das passagens mais simples, porque é um texto bem complexo, como eu falei, aqui estou apresentando apenas gotas desse texto, mas esse códice também ele vai apresentar o Apocalipse sem título.
E Apocalipse significa uma obra de cunho revelatório, não necessariamente sobre o fim do mundo, como popularmente as pessoas imaginam, mas são originais gregos que foram traduzidos para o copta, nesse mesmo dialeto, e que vão falar então sobre a unidade, nesse caso aqui, sobre o Pai primordial, sobre o desconhecido, o inefável, o incognoscível. Então é um texto que nos remete, nos leva para a meditação, para a contemplação. Então, recapitulando, o Códice de Bruce ele vai ter o Apocalipse sem título e os dois livros de Eo. E o Apocalipse sem título ele vai enfatizar bastante o Um, enquanto os livros de Eo falam bastante dos planos da manifestação, né, de como essa luz ela se irradia e vão surgindo as formas, os diferentes níveis e todo o caminho de ascensão da alma, todo esse caminho que a alma tem que fazer para retornar ao reino do tesouro da luz. Já esse Apocalipse, que também foi chamado de o Apocalipse da Luz, a Gnosis da Luz, ele vai exortar o Um. E aqui uma passagem traduzido pela professora Laia Dúlios. Sem ele, nada há, pois todos os mundos residem nele, e ele é o limite de todos os mundos. Todos são envolvidos por ele, pois nele tudo está. Não há lugar sem ele, sem nenhuma inteligência. Sem o Um, nada existe. Os eons contemplam sua incompreensibilidade que está neles todos, mas não compreendem. Porque os eons já são um nível de separatividade, então eles não dão conta de compreender a totalidade, a absolutividade desse Um, do Um. Enquanto houver dualidade, enquanto houver multiplicidade, o Um, ele permanecerá oculto, ele permanecerá incompreensível, inefável. Em verdade, é a profundeza do todo, é o grande abismo. Ele, em quem a completude do pleroma fez-se presente. A partir dele surge toda a plenitude do pleroma. E havia silêncio em relação a ele. Nada foi dito sobre ele, pois é o inefável. Ele está além de qualquer atribuição, qualquer atributo. E o livro até nos lembra. Ele faz até uma lembrança de que uma menção a Pseudo-Dionísio, na sua teologia mística, que bebe também do neoplatonismo, sobre essa questão de que o Um, ele não pode receber atributos, ele não pode receber adjetivações que vão dar conta realmente do que ele é, porque ele está além da linguagem, ele está além de qualquer possibilidade da mente racional pensar sobre ele. A mente não dá conta. Apenas a gnosis mais elevada pode dar conta de se aproximar disso de uma forma muito intuitiva, de se aproximar da unidade. Não pode ser compreendido, está além de qualquer pensamento, é a fonte primeira, aquela cuja voz a tudo penetra, o primeiro som a ser ouvido e compreendido pelo todo. A gente pode pensar essa primeira vibração, que vai surgir com aquela primeira luz, como Eo, fazendo uma conexão com outro texto aqui do Códice. Essa primeira voz, né, que tudo penetra, também a gente pode remeter à ideia do Om, o mantra, a primeira sílaba, a sílaba da unidade, essa primeira vibração. São seus membros que geram miríades e miríades de poderes, cada um deles um ser. Então, a partir desse ser absoluto, a partir do absoluto, surge a fonte primeira, o ser universal, e a partir desse ser universal surge os seres relativos, surgem as potestades, surgem as hierarquias da manifestação, as hierarquias cósmicas, as inteligências cósmicas, os diferentes seres, então, classes de seres, de mundos, etc., que vão surgir a partir daí. Mas sempre lembrando que o ser último, ele é um só, ele não é individual. Então, bendito sejas, ó infinito luminoso, que superaste toda a infinitude. Bendito sejas, ó incompreensível luminoso,
que estás acima de tudo que é incompreensível. Bendito sejas, ó impronunciável, que está ante todos os impronunciáveis. Bendito sejas, ó imperecível da luz, que superaste toda a imperecibilidade. Bendito sejas, ó fonte da luz, de onde toda a luz brilha. Então, bendito sejas, a gnoses da luz, e que essa leitura possa servir de inspiração nas buscas, nos estudos de todos aqueles que têm um interesse sincero nessa tradição, na tradição gnóstica cristã, e que querem entender essa tradição. E lembrando que esse é um texto, tanto o livro de Eo quanto o Apocalipse sem título, né, como temos esses trechos aqui, são textos que sempre vão tentar nos lembrar da nossa verdadeira origem e tentar nos lembrar que, para além dessa realidade cheia de sofrimento e de confusão, há essa luminosidade infinita, que ela é incompreensível para nós que ainda estamos no torpor, que ela é impronunciável para nós que ainda estamos apegados a um eu separado, ao senso de egoísmo, mas que ela é imperecível, é a luz imperecível e é a fonte de toda a luz, e é a realidade última, e é a base de toda a vida, e se conecta com a primeira proposição fundamental da doutrina secreta, o elemento único, quiescente, presente em tudo, que é a base de tudo. Então, para quem se interessa por essa cosmogonia, para quem se interessa em tentar entender o processo da manifestação e a unidade que tudo permeia, essa proposição fundamental que ela é essencial para todos que buscam de fato esse caminho, que buscam a senda, seja na sua roupagem gnóstica, ou que buscam tentar entender as diferentes tradições vinculadas à religião sabedoria, é essencial essa ênfase na unidade. É essencial voltar a mente para isso e meditar sobre isso, sobre essa luz que tudo permeia, sobre essa gnosis da luz. Então fica novamente o convite para quem se interessar adquirir o livro A Gnosis da Luz do Bruce Codex, do professor Alberto Brum e da professora Alaia Dúlios, publicado pela editora Garbalux. O livro ele pode ser adquirido no site da editora, garbalux.org.br. E também lá estão disponíveis os outros livros aqui que eu citei. Então, novamente, muito obrigado pelo espaço e um bom estudo e um bom ano, e que seja um ano muito rico em termos de estudo, de busca e de se voltar para o para a luz, de busca da sabedoria. Muito obrigado.